canta nada. Então, mas a história Lalitavistara é de que época? Good question, yeah. That was before, obviously, you know. Which century was it done? I have to look. Let me have a look. Maybe it's in our book. Let me just check, yeah. Maybe it's at the front, yeah. When she says, when was it written? Look. Yeah, well, obviously it was written before, yeah. Okay. But it was told by the Buddha, right? Well, Not necessarily. this is a good question, actually. Yeah. I mean, look. When the Buddha was like almost 3,000 years ago, okay, yeah. For the first 500 years ago, they didn't write anything down, yeah, because they had very good memories, not like us, yeah. They only start to write stuff down around about the 1st century of the Christian era, yeah, because there was a war, yeah, and they were worried that there would be nobody left to tell the Buddha Dharma, yeah. So then they start to write down for the first time, like the Theravada tradition, yeah. I mean, the first Mahayana sutras, they appeared in like more or less the 1st century, you know, yeah, you know, like in the time of Jesus, yeah, okay. The first Mahayana sutras were 1st century onwards. Now, Lalitavistara, exactly. You don't have microphone. Oh, it is working, yeah. Okay, sorry, could you not hear me? Huh? So you were saying the first Mahayana. First Mahayana sutras appeared in the 1st century, which means like in Jesus' century, not because of Jesus, but in that time, yeah, okay, yeah. And before that, maybe 100 years before, the Theravada sutras were written down for the first time. Why? Because there was a big war in India, and they were worried that they would all die, and so they needed to record their tradition, yeah, but in case it was lost, yeah. Before that, they just remembered, you know, they would recite, yeah. And so it can be any time from the 1st century onwards. You could always ask a doctor, you could always ask Google, you know. Maybe you Google it and ask, then you tell us, yeah, what century was Lalitavistara written, yeah? Então, durante os primeiros 500 anos depois da passagem de Buda, todos os ensinamentos foram mantidos oralmente, né? Existia a memória das pessoas na época era bem melhor, né, do que a memória nossa de hoje em dia. E aí os sutras Mahayana começaram a ser escritos, foram escritos no 1º século depois de Cristo, então na mesma época de Jesus. E os sutras Theravada foram escritos uns 100 anos antes, num período onde teve uma grande guerra na Índia, e aí eles estavam preocupados de que tudo isso, né, iria se perder. Então, nesse momento foi quando eles começaram a colocar tudo no papel. I mean, this is really a long time ago. It's like the Bronze Age, you know? You know, like the Celts, like Bronze Age, you know? It's a really, really long time ago. It's even hard to imagine, actually, the Bronze Age nowadays, isn't it? No, but Bronze Age is like 3,000. even much before. No? Yeah, but it's the end of the Bronze Age, yeah? They still, like, this time when there was the Buddha, you know, like in Greece, no? They still had all those, like, bronze axes and stuff, you know? Like in the, I've been there, you know? To, like, you know, where the Iliads for all these kind of places, yeah? So this axis age, you know, the time of the Buddha, was like the end of the Bronze Age, the beginning of the Iron Age, yeah? Okay? That's why it's supposedly the beginning of the Kali Yuga, yeah? Okay? Because then the Iron Age means they could fight each other better, right? Yeah? 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 Então, Anyway. isso foi, né, há muito tempo atrás, foi o final do que é chamado da Era do Bronze, e aí eles entraram na era do Ferro, e aí é o que a gente pode chamar também de Kali Yuga, o começo de fato do Kali Yuga, que justamente com o advento do ferro e, né, de todos os objetos de ferro, né, as pessoas podiam guerrear melhor. Anyway, like in India, no? Just let me know when the streaming comes back on, yeah? We'll go back to the story. Por favor, avisa quando o streaming tiver voltado. In the Indian way of thinking, the Kali Yuga started the time of the Axis Age, you know? Which age? Like when there was Buddha, Socrates, you know, all these kind of people. They're all the same time, no? At Buddha's time.
Yeah. 2,500 years ago. It's more now. It's 2,000. Okay, 800 or whatever. It's 700, 800. It's more. Yeah. It's not 500 anymore. Então, de acordo, segundo ensinamentos do hinduísmo, in the Hinduism, or o Kali Yuga, o tempo de degeneração, começou na época dos grandes mestres gregos. It's working. Né? Okay. Em alguma coisa como 2.700 anos atrás. Okay, back to Lalitavistara. Então, After a brief weather-related pause. Those of you who may be watching elsewhere, we were just doing nice meditation on Muni Muni and Four Limitless Meditations. Então, quem estava nos acompanhando no streaming, nós estamos de volta, e nesse momento, enquanto o streaming estava fora do ar, a gente fez uma meditação das 4 meditações ilimitadas, com o mantra de Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha, conversamos um pouco e agora estamos voltando pro Lalita. Okay, so Siddhartha is meditating under a tree. 5 rishis flew by, hit the force field and fell to the ground. Yeah, okay. Then they salute the Buddha and fly off again. Yeah. Então, o último painel que nós vimos é Siddhartha meditando debaixo da árvore. Ele está meditando e ele criou um campo de energia em volta dele. Esses rishis estão voando no céu, eles batem eles encontram esse campo de força e eles caem, e aí eles saúdam o Buda e depois eles continuam a jornada deles. Okay. Also, they say that the shadow of the tree wasn't moving. Yeah, it stayed like. Also, there's many of these Buddhist stories. Yeah. Also, Mahasiddha Biwapa, he did that. Yeah, he stopped the sun moving. Yeah. So here Siddhartha is meditating and the shade is not moving; it's covering him. Yeah. E a sombra que estava em cima de Siddhartha também não se moveu. Né? Tem várias histórias como essas, né? de grandes praticantes, como por exemplo uma história com o Mahasiddha Biwapa. So anyway, so the people who are with Siddhartha, they rush back to the palace to tell, wherever is King Suddhodana, they could rush off and say, "You've got to see this." Yeah. So his father turns up and sees this thing with the shade, and then he calls his son, "Oh Muni." We just sang, "Oh Muni Muni." So where this title comes from is from King Suddhodana, actually. Yeah, he was the one. Calls him Muni. The Muni, yeah, great sage, yeah. Okay. E então as pessoas encontram, né, Buda meditando, e aí eles vão correndo para Suddhodana e para o rei Suddhodana e dizem: olha, vem ver o que está acontecendo. E aí Suddhodana se aproxima de Siddhartha e vê que a sombra não está se movendo, né? A sombra está completamente fora do lugar que ela normalmente estaria. Então foi nesse momento que o rei Suddhodana chama Siddhartha de Muni, né? o grande sábio. E daí que vem justamente o mantra de Buddha Shakyamuni. So in the mantra, Shakyamuni Buddha, Rinpoche for 10 years went around singing Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha. There's 5 munis, yeah, okay? So each one is part of the spiritual path. Definite emergence, bodhicitta, emptiness, generation and completion stage. See? So yes. So this Muni, actually I didn't know that either, actually, even though I edited the book. I forgot this bit, yeah? Yeah. So beautiful, this book, yeah? You mean this? This Lalita is so beautiful. Yeah, it's really worth to have a copy of this, yeah? So interesting, yeah? Então, quando o Rinpoche começou a dar ensinamentos no Ocidente, ele por muito tempo ficou no mantra, né, dando o mantra Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. É um mantra que tem 5 munis, né, e aí os munis se referem, né, na ordem. Primeiro Muni, renúncia, o segundo se refere a bodhicitta, o terceiro a vacuidade, os 2 últimos aos 2 estágios do Tantra. Anyway, so that's that part of the story. How the Siddhartha got the title Muni, yeah? When he first went into meditation, yeah? E aqui essa parte da história onde
explicando como que Siddhartha recebeu esse título de Muni quando ele estava meditando. Okay, so now Siddhartha is 16 years old. I think he has a little bit of a moustache there. I don't know. It looks like a little. Aqui Siddhartha está com 16 anos de idade. And now they all come up to him, all the courtiers, and they say, "You're 16. You're old. Now it's time to get married. Yeah, it's tradition. You must get married. Yeah." E aí todo mundo do reino vem para ele, né, da corte, vem para ele e fala: "Nossa, você já está velho. Você precisa. A tradição é que você tem que se casar." Yeah. So anyway. So they go to him and say, "Okay, you need to get married." So he doesn't look particularly pleased. No, is he not like looking excited by this? Yeah. Ele parece que não está muito interessado. Yeah. So anyway, so then they let me see if it's on the next page. Yeah. Oh yes. First they say, "Okay, I have this daughter," you know, like arranged marriage stuff, and the king says, "It's not going to work, yeah? Better let him choose his own." Already he doesn't look very enthusiastic, so maybe if he chooses his own wife, maybe we'll do, no? Yeah? Então todos esses nobres da corte, né, começaram a dizer: "Não, eu tenho uma filha, assim, assim, assim." E o próprio rei Suddhodana, que viu que Siddhartha não estava tão entusiasmado com a ideia de casamento, falou: "Não, melhor ele mesmo escolher a esposa dele." Okay, so then they go and say to him, "Okay, oh Prince Siddhartha, what kind of wife would you like, you know?" E aí eles chegam para Siddhartha e perguntam: "Bom, que tipo de esposa você gostaria?" So, okay, they didn't have like Tinder in those days. Não tinha Tinder naquela época. Yeah. Okay, so then he says, okay, he said, I'd like somebody who is a Dharma practitioner, yeah, okay? E aí ele falou: "Não, eu quero alguém que seja uma praticante do Dharma, who's generous, que é generosa, who's not interested in the average worldly things, não interessada nas coisas mundanas. She should be satisfied with her life, yeah? Deveria uma pessoa que esteja satisfeita com a própria vida." And anyway, so he talked many like qualities. He's not saying like, "Oh, she should be like beautiful with long legs," and no, nothing like that. He said, you know, yeah. Então ele enumerou várias qualidades que ele gostaria de ter na esposa dele, que a esposa dele tivesse, e não enumerou nenhuma qualidade física, né, bonita ou com pernas bonitas ou coisa do tipo. Okay, so then they said, okay, we're going to try and find this girl. We don't know, maybe it's not so easy, but we're going to try and look. But anyway, they went around and they said, better, what we do is we invite all the prospective girls, yeah? Okay, like a kind of festival. Then Siddhartha can also have a look at them, you know, because they might have lots of qualities and be really ugly, you know. Bring them all there, and you'll give a little present, you know, and then you can see which one he likes. You know? Então eles resolveram organizar, convidar todas as moças, né, do reino em idade de casamento, e assim o Siddhartha podia conhecer pelo menos ver uma por uma, oferecendo a cada uma pequena joia, e aí ele mesmo poderia escolher. Okay, so then all these daughters of these 500 Sakya nobles, they send all these, you know, all dressed up, all beautiful, each one trying to get Siddhartha's attention, yeah, okay? And to each one he has like a pile of gifts and gives a little present, has a look, you know, has a little chat, you know, it's a bit like speed dating, yeah? Like what? Speed dating. Tá, então aí chegou o dia, aí vem então 500 moças da nobreza Shakya, né, candidatas a se tornarem esposa de Siddhartha. Para cada uma ele oferece uma pequena joia e tem uma conversa rápida. Okay, so finally, okay, he's seen all 500, yeah? Then this girl here is the last one to arrive. She's called Gopa, yeah? Okay? And she says, "Oh, sorry, I'm late," yeah? I said, "No problem," but he's finished all the little presents, yeah? So this is the famous scene, no? Where he takes his own ring off his finger and gives it to her, you know? Então aqui, como vocês podem ver do lado esquerdo, todas as 500 moças nobres,
e logo ao lado de Siddhartha tem a última moça que chegou atrasada, ela pede desculpas e Siddhartha, na verdade, todos os presentes tinham acabado, né? Aí ele tira o próprio anel e dá para ela. But she says it's okay, I don't want it. E ela falou, tudo bem, eu não preciso desse anel, eu tô bem como eu tô. Then he said bye, ciao, and left. E deu tchau e disse assim, e foi embora. No, it's a very interesting story, actually, isn't it? Actually, we like things which are more difficult, you know. Challenge. Yeah. Okay, so then the courtiers, they told Suddhodana, yeah. He said, oh, finally, it's one that he likes, yeah. Somebody he was interested in, yeah. Okay. Então a turma que estava observando tudo da corte falou, opa, contou para o rei Suddhodana, acho que ele gostou, tem uma aí que ele gostou, finalmente. So then King Suddhodana, he sends his emissaries to the girl's father and says, my son would like to marry your daughter. Then the father says, I'm not so sure, yeah. Now we need to see if your son's good enough for my daughter, yeah. Então Suddhodana manda os seus ministros para falar com o pai da Gopa. Yeah. Gopa, and né? he said, you never let him out the palace, so let's see what kind of man he is, you know. Yeah. Então, so he has to prove himself in the competition, see if he's good enough to be the husband of my daughter. Yeah. E aí eles dizem, olha, dizendo que o Siddhartha tinha escolhido a filha dele, né, conversando com o pai, para casar com ele. Aí ele falou, olha, não tenho tanta certeza assim. Esse príncipe aí foi criado todo mimadinho lá no tem uma parte que eu já li, uma coisa assim, lá no palácio. Então, na verdade, o marido da minha filha, o futuro marido, ele tem que ser realmente worth, né? Ele tem que merecer, né, casar com a minha filha. Okay, so this is Siddhartha. Yeah, Siddhartha is the one with the halo, by the way. Yeah, and Suddhodana. Yeah, you can always tell which one's Siddhartha because you've got halo. Yeah. Aqui, por exemplo, a gente pode, sempre que a gente olhar e tem um halo em volta da cabeça, esse é o Siddhartha. Então aqui a gente está vendo Siddhartha e Suddhodana. Okay, so then Siddhartha is asking Suddhodana, okay, what happened? You know, like you are with the girl, you know. And then Suddhodana's a bit like, I don't want to say anything, yeah. So he kept on pressing him, and then after 3 times he said, you know, it happened like this. And then Siddhartha said, no problem, I'm ready, let's make a contest, you know, I will win, yeah. E então Siddhartha pergunta para o pai, diz assim, bom, mas o que aconteceu então, né, com essa moça? E aí o pai ficou um pouco reticente. No final ele conta que, né, o pai da moça está querendo que, né, o Siddhartha prove que ele é merecedor, e então eles organizam um grande torneio, né, com todos os... I'm already talking, yeah? Não, eles organizam um torneio. Yeah. With all the most capable boys of the kingdom, all the youths, you know? Com todos os jovens, né, em idade de casamento do reino, e o Siddhartha diz, não se preocupe, eu vou ganhar esse torneio. And like the father of Gopa says, whoever wins the contest can marry my daughter. Okay, so the prize is the hand of Gopa for the tournament. E aí o pai de Gopa diz, olha, quem ganhar o torneio tem a mão da minha filha em casamento. I don't know if you noticed, but many times you see this, like these birds. These are like peacocks, yeah. They're showing, you know, like Amitabha, like desire, you know. So they put all these kind of animal symbols. Yeah? Então, vocês podem ver que tem sempre animais, e quando tem os animais, que são os peacock, os pavões, são o símbolo de desejo. Okay, so next, yeah. Okay, so they have like a big like kind of stadium, a big sport ground, you know, where they're going to do this contest. And by the way, the one on YouTube, they do this so well. I know it's in Tibetan and Hindi, but they really show all this super well, all this story, you know. Yeah, it's nice, even if you can't understand, just play and enjoy watching, you know. This bit is particularly nice, the contest on this Siddhartha, the soap opera, you know. Yeah. Então tem essa história no YouTube, e é bem legal de ver,
Está muito bem feito. Então eles têm esse torneio entre os 500 jovens e tem um lugar especial onde esse torneio está acontecendo. Okay, here we meet Devadatta, the Buddha's jealous cousin, for the first time, yeah? So they're bringing this sacred white elephant, to the tournament and as a present, yeah, for Siddhartha, yeah? And Devadatta, out of jealousy, kills it, yeah? It's like a baby elephant now, and he kills it, yeah? Então, With like an axe or something, yeah? Quem está aí, logo do lado direito do elefante, é Devadatta, o primo invejoso de Buda, e Buda trouxeram esse elefante. What kind of elephant is it? It's like a white elephant, White elephant. auspicious, It's like albino elephants are considered symbols of great good fortune in Asian culture, yeah? And occasionally one is born and it's very, very auspicious, yeah? Like Queen Maya Devi, she dreams of a white elephant entering her side when Siddhartha's conceived, yeah? Então, o elefante branco, dentro da tradição hindu, é um símbolo de muito auspício, né? Então, trazem para Siddhartha esse elefante branco para dar para Siddhartha, e antes desse elefante chegar, né, para Siddhartha, Devadatta mata esse elefante. É a mesma simbologia quando a Maya Devi sonha com esse elefante que entra pelo flanco direito dela, e é quando ela está grávida de Siddhartha. Oh, and there's always this story there's this problem between Devadatta and Siddhartha, right? Yeah, Devadatta means divine speech, yeah? So why there's a problem is that King Suddhodana had more than one wife, okay, yeah? Yeah? So, Maya Devi was his, let's say, main wife, yeah, but he's an Indian king, so he had more than one wife, yeah? So his other wife, yeah, was the mother of Devadatta, so that's why Devadatta hated Siddhartha, because he said, I want to be the king, So there was a way he was always, doing this kind of stuff, yeah? Yeah? As princes used to do in the ancient times, They used to dispose of their rivals and take the throne, yeah? Okay? Datta means Devadatta? Datta is like speech, yeah? Devadatta is like divine, something like divine speech, yeah? Yeah? Bom, Yeah? Devadatta era como, so he was a half brother, not a, actually not a. Yeah, exactly. He's not a cousin. Not a he's cousin. half brother, yeah. Actually, yeah. Tá. Então, Devadatta era meio-irmão de Siddhartha. Ele era rei Suddhodana, tinha várias esposas. Maya Devi era a principal, mas ele tinha outras também. Maya Devi morreu quando ele tinha 8 dias. Né? E ele teve várias esposas, e essas esposas também tiveram filhos, e Devadatta era filho de uma das esposas, mas como não era a primeira esposa, não era ele o herdeiro do... Siddhartha's the firstborn, yeah? Okay, Yeah. So he's the one, the heir, yeah? Yeah. But Devadatta's the second one, so that's why he Okay. hates Siddhartha, yeah? Então Siddhartha foi o primeiro herdeiro, então ele era o herdeiro que nasceu, Devadatta o segundo, e Devadatta sempre com muitos ciúmes, porque quem queria herdar o reino era Devadatta. Quer dizer, essa é uma história conhecida, né, em várias culturas, em vários contextos, de que um irmão, um primo matava o outro para poder tomar o poder. Yeah. Okay, so then, this one is damaged, as you can see, no? Yeah? Esse está um pouco um painel que não está. So anyway, so you can't see this bit, but Siddhartha arrives in his chariot and sees the dead elephant, yeah? So then he gets out of his chariot and he, with his foot, he kicks it, because he's kind of super strong actually, yeah? And he kicks it outside the gate of the city to a place called Hastigata, or the elephant ditch, yeah? Yeah? Então, Siddhartha vai até o lugar onde está o corpo do elefante morto, que é na entrada da cidade, e ele, com um chute, né, joga o elefante muito longe, né, mostrando seus poderes, e o elefante vai cair nesse lugar que chama Hastigat, que é, vamos dizer, o Gat é
enfim, como umas escadarias, alguma coisa assim, do elefante. Okay, next they start the competition, yeah, okay? E aí começam as competições, o torneio. Yeah. So first manly competition is calligraphy and arithmetic, yeah? A primeira parte do torneio é matemática e caligrafia. Yeah. Oh, it's interesting, yeah? It's like the, how do you say, like in the Renaissance, yeah? If you were like a great man, you had to be also a scholar, you had to be a musician, you had to be not just, that was not enough, you know? You have to be cultured as well, you know? Então, é como na Renascença, que para você realmente ser considerado como uma pessoa grande, você teria não era só ser forte, mas você também tinha que ter várias outras capacidades. Okay, so the first one's calligraphy. So the judge is Viswamitra, remember, his teacher of calligraphy. So before they even put the pen to the paper, he says, "I declare Siddhartha the winner." So, okay, he won that, but he knows he's better than everybody else. Então, o professor dele, Devamitra, não? Vishwamitra. Remember, he's the one that when he arrives in the school, like... Vishwamitra é o professor dele, né, que ficou completamente abobalhado quando Siddhartha chega na escola, e ele estava lá no torneio para julgar a melhor das caligrafias, e antes que todo mundo pudesse pegar na caneta para começar a escrever, né, ele já declarou que Siddhartha era o vencedor. Okay, then they did mathematics. So actually, Vedic mathematics, they were very clever in ancient. We feel that somehow, I don't know why, we feel that we're better than people of previous times, but actually, you know, they were very good at mathematics and all these kind of things, you know, and they didn't destroy the planet, you know. So. Então, eles eram muito bons em matemática, né, muito desenvolvidos, e nós aqui achamos que a gente que é bom de matemática, né? Eles eram bons de matemática e não destruíram o planeta. You know, also they invented the zero, you know, in ancient India, yeah? So they could do algebra, calculus, yeah? And they didn't use a calculator, they just, you know, pen, paper, and they were really clever, yeah? So, as I'm always saying, you know, like, all the modern science up to moon landings and computers is because of the zero, yeah? Okay? Yeah? From ancient India, zero is the Arabic for shunya, which means emptiness, yeah? So, very interesting, yeah? 0 point, yeah? It's influenced the whole of technology, yeah? Então, foi nessa época que eles surgiram, né? Trouxeram, né? Tiveram a ideia do zero, e o zero realmente revolucionou toda a matemática e todas as ciências, né? Se a gente está evoluído cientificamente, né, e tecnologicamente, é por causa do zero, né, da presença do zero. Anyway, so they have like these mathematical competitions, yeah? I looked at a few books on Vedic mathematics and gave up. I thought this is too complicated, yeah? But no, it is. I thought life's too short for this, but anyway, yeah. But very clever, yeah, okay. Enfim, eles tiveram essa competição de matemática. Lama Caroline disse que pegou vários livros de matemática já na mão e disse assim, pô, isso é muito complicado. Okay, so also, you know, for example, it says also about cosmology, yeah? So for example, in that time, they could measure the distance between the Earth and the Sun, the Earth and the Moon with mathematics, yeah? Clever, no? Very, very clever. They didn't need all this. Just with a stick, a shadow, and their brains, they could work it out, you know? Uma das outras ciências que eles estudavam era a cosmologia, e eles tinham a capacidade de, por exemplo, medir a distância entre a Terra e a Lua, a Terra e o Sol, né? E isso se dava através das sombras e do movimento dos astros e também da própria capacidade intelectual que eles tinham. Okay, so this here is the Bodhisattva, no? See, big halo, yeah? And he's doing all this mathematics, all this kind of like intellectual competitions, you know? Então aqui temos o Bodhisattva, a gente sabe que é ele porque tem um halo em volta da cabeça dele, e fazendo participando de todo esse torneio intelectual.
Okay, so next it gets on to like the athletic competitions, although exactly, let's have a look where. E aí começa. Okay, this looks more like athletic. E aí começa então a competição mais de atletismo e de força. Okay, so they have like wrestling, sword fighting, you know, like kind of manly things like this, and Siddhartha is good at that. Yeah, he's a kshatriya, he's a warrior. Yeah, he's been trained since he was a child. Yeah, and he happens to be good at it, so he wins the competitions. But actually, his favorite is archery. So this is the archery competition. Então eles têm aí torneio de luta, outros torneios de força e o principal esporte que Siddhartha gostava era arco e flecha. Okay, so it says, okay, so they have to hit a drum, yeah, and with the arrow, yeah, okay. A drum. Yeah. So Prince, and they say it's like something like an iron drum. It's a target, yeah, okay. So first, there's many princes, yeah. So Prince Ananda puts the drum so far, gets it, yeah. Then Devadatta, okay, puts further and gets it, yeah, okay. So then, each prince is putting further and further away till Siddhartha, yeah. He takes his target, which is like actually it's like an iron pig, yeah, okay. And he puts it behind 7 palm trees, yeah, okay. And everybody tries to hit it, but it's too far. But Siddhartha, he takes it's a bit like on the Odyssey, yeah. Siddhartha's grandfather has this bow that's so hard nobody can pull it, yeah. But Siddhartha can pull his grandfather. He's even got a name. This bow, yeah. The bow has got a name, yeah. Yeah. Okay. The lion bow, yeah. So he pulls it and he shoots the arrow through the 7 trees, and then it goes through the iron pig and disappears into the earth, yeah. Okay. So then, of course, he wins the competition, yeah. Iron what? There's like a boar, an iron pig. Pig, yeah. Yeah. Bom, no torneio de arco e flecha, né, eles tinham então um alvo que era como um prato, né, de ferro que a flecha tinha que atingir, e eles foram, né, os diferentes arqueiros foram acertando, e chegou a vez de Siddhartha, e Siddhartha então usa um arco e flecha que foi do avô dele, e era tão forte, tão grande, que ninguém conseguia usar. E Siddhartha então consegue usar, né? Ele era chamado do arco do leão, e o alvo dele foi colocado atrás de uma linha de 7 palmeiras, né, que tinha o formato de um porco, né, de ferro, e ele solta a flecha dele, ele mira a flecha dele com esse grande arco que era do avô. A flecha passa por dentro de cada uma das 7 palmeiras, atinge o alvo, que é esse como um porco de ferro, e some dentro da terra. Yeah. Okay, so actually, one of the things that Rinpoche wanted to develop was peace sports. Yeah, okay. So one of the things actually he wanted to do that we're trying to develop in Albaniano is peace archery. Okay, because generally archery is not that peaceful, I must say. Yeah. Feeling is not so peaceful because you feel like you want to shoot something. Yeah. Okay. So, but now I just understood why Rinpoche said, okay, you have to get the alvo, the target, and we have to get like a pig, a chicken, yeah, a snake, yeah, and you have to shoot that, yeah, because normally when you go on the archery field, you get like you have like plastic deer and plastic bear and this kind of thing that you shoot, okay, but then it makes you feel a bit like killer feeling, killing animals, yeah. So he said no. So the Buddha was doing. It's like killing ignorance, isn't it? Yeah, killing the pig, yeah. Yeah, so you can see like it's ignorance, it's very interesting, yeah. Rinpoche também falou de criar, né, uma modalidade de esportes de paz, e dentro disso arco e flecha seria
uma dessas modalidades e que os alvos, então, fossem, por exemplo, num formato de porco, num formato de galinha, num formato de cobra, né? Cada um simbolizando, cada animal exatamente simbolizando um dos nossos venenos mentais, né? Diferente do sentimento, né, de arco e flecha que normalmente costuma acontecer, que o alvo de repente é um leão, é algum bicho lá de plástico, né, que tem um formato que é de plástico, que você atinge, te dá um certo sentimento de aversão e de raiva, querendo, like this killer feeling, you know? Esse sentimento de querer matar mesmo, feeling, né, de querer caçar. Anyway, so yeah, Rinpoche, Rinpoche knew everything, no? Like, it was very amazing, no? So he was taking out parts of this for us, you know? Então ele, com toda essa visão que o Rinpoche tinha, ele pegou partes, né, de todas essas, né, todos esses acontecimentos da vida de Siddhartha e transformando isso, adaptando isso para nós. I mean, maybe slowly. Now in Albaniano, no, we have so many different courses, yeah? Okay, yeah, we have the space, but also maybe in the future, in campus, maybe these things we can do, no? Yeah? Like we have so many different courses on yoga, tai chi, Shaolin, kung fu, peace archery, all kinds of stuff, no? Yeah? Yeah? E Albaniano já está começando a ter vários tipos, né, de atividades como yoga, como tai chi, como kung fu, arco e flecha, né? Então isso tudo Kendo, já. Sorry? They do kendo as well. In Albaniano, kendo. Kendo. Tá. Kendo. E quem sabe no futuro a gente também tenha isso em Campos. Yeah, Rinpoche wanted to bring the peace culture to every part of society, you know. Yeah. So also with sports, you know, it's obviously people need to feel to do, but then do it in a way that's not just making you more aggressive, you know. E Rinpoche queria, né, sempre quis trazer a cultura de paz em todos os segmentos da nossa vida, da nossa sociedade, e claro que esportes de paz é presente, né, já que as pessoas querem fazer esportes, então fazer esse esporte ser um esporte de paz. Okay, so anyway, so Siddhartha wins the archery competition and also the competitions in astrology, astronomy and dream interpretation. Yeah? E Siddhartha então ganha. This is what the ideal man should be able to do, by the way. Tá difícil. Yeah. Mr. Right needs to do all this, yeah? Mr. Right needs to be able to do all of this, yeah? E aí Siddhartha ganha o torneio de arco e flecha e também ganha o torneio de astronomia, astrologia e dream interpretation. A interpretação de sonhos. Also in listening to the language of the birds and the animals. E também uma outra modalidade é escutar, né, e entender a linguagem dos pássaros e dos animais. Yeah. Wow. Okay, so then finally the Gopa's father says, "Okay, yes, okay, you can marry my daughter. Yeah, it's okay, you know. Yeah. He's not that spoiled. Yeah, I said it's okay. You're good enough to marry my daughter. Yeah." Bom, a filha ao pai da Gopa, ele acaba dizendo, ok, o Siddhartha é merecedor da minha filha, tá tudo certo. Okay, so Gopa marries Siddhartha, yeah, okay. Então Gopa casa com Siddhartha. It looks like they're having a bit of a discussion here, actually. They're having a discussion already. Yeah, it does. Yeah. It's about the wedding party, right? Well, it's no. Okay, look. Okay, so Gopa becomes the principal wife of Siddhartha. He's an Indian prince, so as you can see, he has like 1, 2, 3, quite a few other wives as well. Yeah, okay. But she becomes his principal wife. Yeah, okay. Então Gopa se torna a esposa principal de Siddhartha. A gente pode ver outras moças em volta que já são esposas, consortes dele, mas ela se torna a principal. Yeah, and the other wives are super jealous of Gopa. Yeah.
As outras mulheres estão super enciumadas de Gopa. Okay, so then they start to criticize her, saying, you know, she's not okay because she never wears a veil. Not that they seem to be wearing a veil, but anyway. But anyway, elas falam, ela não é boa o suficiente, ela não está vestindo um véu, apesar de que aqui a gente também não vê que elas têm um véu. So okay, so then they go to complain to Siddhartha about it, yeah? And but she says, okay, she says, listen. Whether I wear a veil or not doesn't matter, yeah? The point is how I behave, yeah? Okay, yeah? Those who guard their senses don't need to wear a veil, you know, yeah? Yeah? Então, todas essas moças, então, as consortes foram reclamar com o Siddhartha, e aí Gopa... So that's why he's a bit, they're all complaining to him about her, no? Então, por isso que também ele está nessa posição um pouco, né, desse jeito aí. E aí a Gopa responde, olha, eu não preciso, se eu uso um véu ou se eu não uso um véu, não é isso que interessa. O importante é como eu uso, né, faço uso dos meus sentidos. Yeah, remember Rinpoche always used to say, looking with peace, speaking with peace, listening with peace, speaking with peace, peace with everything, everything with peace, yeah? So she says, okay, if you do like this, you don't need to put a veil, no? Yeah? And said, anybody who can read my mind, like one of those rishis, it's full of rishis, yeah? You can see my intention is true, yeah? Okay? So what's the problem, yeah? Yeah? Então, como o Rinpoche mesmo falava, né? Olhar com paz, tocar com paz, escutar com paz, falar com paz, e pensamentos, sentimentos de paz. Então ela dizia que se ela, né, fizesse tudo isso, então não precisava usar um véu, né, porque mesmo os rishis que estavam por perto, ou alguém que tivesse uma, né, visão mais ampliada, podia ver que a intenção dela era pura. Okay, so then actually King Suddhodana happens to be listening, and he says, you know what, she's right, yeah? Okay, so then he says, I agree with her, you know, and he gives her a lot of jewel, a lot of present. He said, you're the best one for my son, yeah? E okay. Acontece que Suddhodana estava escutando, né, presente nesse encontro, e aí ele diz, sabe de uma coisa, a Gopa está certa, né? Ela está completamente certa, e aí ele oferece várias joias, vários presentes para ela. Okay, so this is Gopa, no? So then all the others, they have to be quiet, yeah? They don't look particularly pleased, actually. As outras, aí a gente está vendo o casal, Siddhartha com Gopa, e as outras todas sentadas, não muito satisfeitas, e realmente elas se calaram. Yeah? E ela se torna a esposa principal de Siddhartha. Yeah? Ancient society, yeah? Different from now, yeah? É uma sociedade da antiguidade bastante diferente da nossa. Yeah. Okay, so now, yeah, some time has passed, yeah? Siddhartha's been in the palace for some time, yeah? Okay. E então, algum tempo se passou depois do casamento, e aí ele está nos aposentos, né, do seu palácio. Suddhodana's like, okay, remember, he doesn't want his son to leave the palace, yeah? So he says, okay, you've got all these beautiful wives and musicians, like there's the musicians, yeah? There's the sound system, yeah? Yeah, and just encourages him to have fun, you know? Just stay in the palace and have fun, yeah? Okay? Como Suddhodana não queria Siddhartha, yeah? Não queria que seu filho saísse do palácio, ele queria que o seu filho ficasse e o substituísse. Então ele faz tudo para que Siddhartha tenha todos os prazeres, e tem então muitas mulheres bonitas à volta dele, música, né, para entretê-lo. Os músicos estão aí do lado direito do painel, e vários outros prazeres. Okay, so the devas, yeah, from Tushita, they say, I think we need an intervention. Interventor, né? Tinha essa figura na República Antiga no Brasil, interventor de república, tinha. Yeah. Então os devas
eles têm essa visão e eles veem que tudo que está acontecendo, eles dizem, peraí, temos que fazer uma intervenção aí nesse caso. Okay, so then the devas fly down to earth and they start singing through the window, like, wake up, yeah? Now is the time to leave the palace. I mean, singing a better song than that, yeah, but, you know. E os devas descem, but né? he's the only one that can hear it, yeah? Okay. He's the only one who can hear. Eles descem até o palácio, né? Vão das terras deles até o palácio, e do lado de fora do palácio eles cantam para Siddhartha, dizendo que está na hora dele sair do palácio, né? Para ele, acorda, está na hora de sair do palácio. Na verdade, só ele que escutava o que os devas estavam cantando. Yeah. Okay, actually, Lama Gangchen used to say that this part of the story shows that actually already the Bodhisattva was a tantric practitioner, yeah, okay? Yeah, he was doing highest yoga tantra, yeah? Aqui, esse painel, Rinpoche dizia que mostra que a Bodhisattva já era um praticante do Tantra, né, já que já estava com tantas consortes, tantas mulheres. And he says also, at that time anyway, he was giving them Dharma teachings, yeah, according to what they could understand, all those ladies, he was helping them, you know, to progress spiritually, yeah? E nessa época ele estava também, né, Siddhartha, dando ensinamentos a todas essas mulheres, todas as consortes, adaptando os ensinamentos à capacidade delas e ajudando elas a evoluírem espiritualmente. Okay, so here's more of the intervention, yeah? So this deva, you see there on a cloud, yeah? These devas here, they fly down and through the window, yeah? Here's the window, whoop, yeah? Shouting through the window. They said, you've done very well, you've done everything you were supposed to do, you know, you were a prince, you learned this, you got married, you're good at fighting, yeah, blah, 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 yeah? But now it's time to go, yeah? Yeah? In order to free others from samsara, you have to be free, yeah? Okay? So everybody's relying on you to teach the Dharma, so you're getting old, he says. Life is going by, yeah? Death is coming, so sigh, he says, sigh, yeah? Yeah? Go, yeah? They're just shouting through the window. Então, it says go, vocês podem sai. ver os devas estão em cima de uma nuvem, né? E olha a nuvem aí, olha a nuvem. Sai. E eles estão, vocês podem ver que os devas estão cantando através da janela, né? Siddhartha de um lado da janela, eles do lado de fora, dizendo, olha, você fez tudo, você é maravilhoso, você fez tudo certo, você ganhou os torneios, você é muito bom em tudo que você faz, casou, está tudo certo. Mas está na hora de você sair, a vida é curta, você já está ficando velho e está envelhecendo, então está na hora de você seguir teu caminho e se iluminar e sair do samsara. That's actually a really amazing story, isn't it? Yeah? Yeah? Anyway, so Suddhodana, his father, he kind of has a dream that his son's going to... Because obviously he must feel this divine presence, yeah? So he dreams that his son is leaving the palace and he gets really disturbed, yeah? Okay? Because actually he is going to leave the palace. All the day was saying, leave, sai, yeah? Okay? Getting old, e aí os devas falando, sai, vai embora, está na hora de ir embora. E Suddhodana tem um sonho, claro, ele tem né, sente a presença divina de Buda, do Siddhartha, e ele tem um sonho de que Siddhartha está deixando o palácio. So what Suddhodana does is he builds 3 palaces, like this must be the winter palace, yeah, because it's got the door shut, yeah. Then a summer palace and a monsoon palace, yeah. And then he fills it with beautiful women, beautiful music, beautiful food, and then surrounds it with guards and puts Siddhartha in there, yeah, okay. Então, depois desse sonho, e com medo de que realmente esse sonho se torne realidade, Suddhodana constrói 3 palácios. O do meio, que está com as portas fechadas, é um palácio de inverno, um palácio de verão. E there's Siddhartha, yeah? E aí está o Siddhartha, coloca o Siddhartha nesses 3 palácios, cheio de... With 3 friends, yeah? 3? With 3 friends. E com 3 amigas. And there's Siddhartha with 2 friends. E aqui Siddhartha com 2 amigas.
And there he's done it. Aqui a gente não está vendo quantas amigas. E aí ele diz, com música, com mulheres e com todos os prazeres que se possa imaginar. Okay, plus they put loads and loads of soldiers, yeah? You see, like even elephant, full of guards, so even if he wants to, he can't escape. So he's sat here looking a bit miserable, actually, because he understands he's trapped, yeah? Okay? E lotado cheio com os 3 palácios protegidos por guardas para que Siddhartha não saísse, né? E até elefante tem. E vocês podem ver aqui o Bodhisattva que não está muito feliz. Ele está pensando, olha, tô aqui, tô preso. Yeah, preso in samsara, actually, isn't it? In a beautiful samsara, but anyway, in a samsara. Tô preso no samsara, apesar de muito bonito, tô no samsara. Okay, so Siddhartha starts to become restless, yeah? Anyway, so he asks his father, and he says, I want to go out and see the kingdom, yeah? So the father says, okay, sure. So then he gets out the chariot, and this is Siddhartha, together with Chandaka, yeah? His charioteer, his best friend, yeah? Okay, and says, take him to the pleasure gardens, yeah? Okay? Então, Siddhartha começa a ficar inquieto e vai até o pai, Suddhodana, e diz que está inquieto, etc. E aqui a gente vê ele junto com Chandaka, o amigo dele, que cuida os atendente, etc. E o rei fala, então leva ele para o Jardim dos Prazeres. But he said, you can't go now, you can go in 1 week. So in that week, they repaint all this road, make it all nice. All the dirt they take away, all the ugly people they remove, So everything would be like beautiful, and you just go to a pleasure garden, yeah? Então o rei fala, não, você não pode ir agora, você pode ir daqui 1 semana. E durante essa semana que foi passando, o rei mandou que todo o caminho fosse limpo, enfim, tudo fosse pintado, as pessoas feias, velhas, doentes da cidade fossem tiradas da cidade, para que ele não se deparasse com nada que lhe causasse, enfim, mal-estar. Okay, but anyway, the gods were determined to have an intervention, right? Yeah. So despite all this, because Suddhodana didn't want Siddhartha to see any suffering or anything negative, so otherwise his mind would wake up, his compassion, yeah. But anyway, the devas, they came down to earth, yeah, and there's this one deva, yeah, Suddhavasha, yeah, and he manifests as like an old man, yeah, see an old man with a stick, like really old, yeah. So despite the fact they clear everything away, he just pops up, like in front of Siddhartha, yeah. Na verdade, Suddhodana não queria que Siddhartha se deparasse com nada que o deixasse mal, porque ele aí então estaria desenvolvendo mais a sua renúncia e apesar disso, né, de terem limpado tudo, limpado no sentido de tirado todas as pessoas que pudessem causar esse tipo de sentimento, os devas que tinham falado que eles precisavam fazer uma intervenção, um deles, chamado Suddhavasha, ele se manifestou como um homem velho no caminho do Siddhartha pela cidade. You can see this represents aging, no? Like, whoops, yeah? Isso está representando aí o envelhecimento. So then Siddhartha says, "Oh, what happened to him?" Because he'd never seen an old person before with like no teeth, white hair, and decrepit. So then Chandaka, who obviously had, he said, "No, this is normal. This happens to everybody, So then Siddhartha's like, "Really?" Yeah. Siddhartha, que nunca tinha visto uma pessoa velha na vida, né, decrépita, então ele se encontra, né, se depara com esse homem decrépito, velho, cabelos brancos, etc. E aí ele fica impressionado e pergunta para Chandaka, mas o que é isso, né? Como essa pessoa está desse jeito? Aí Chandaka responde, sim, isso é normal, as pessoas ficam assim mesmo. Okay, so he goes back home, then again wants to go out, yeah? Father says, okay, you go to the pleasure garden. And again, one of the gods manifests as like a sick person, yes? He's really sick, yeah? E ele volta para o palácio e numa próxima saída ele volta de novo para esse jardim de prazeres e um dos deuses, um dos devas se manifesta como um doente,
And Siddhartha said to Chandaka, what happened to him? And he said, this is normal, no? It happens to everybody. He said, health's an illusion, yeah? One day your body become your enemy, yeah? Everybody will pass through, yeah? E aí, de novo, Buda Siddhartha, que nunca tinha se deparado com uma pessoa doente, pergunta o que é isso, e Chandaka responde, sim, isso é normal, acontece, vai acontecer com todo mundo, né? Acontece das pessoas ficarem doentes. By the way, these people here are devas, you see, big hats. Big, yeah, very big, they're bigger than horses, yeah? That means they're really big, yeah? Então, big hats. These are gods, yeah? Vocês estão vendo aqui do lado direito, esses são devas, e como que a gente pode identificá-los nos painéis? Eles são altos, muito mais altos que um cavalo, são de fato muito mais altos, e eles todos têm esse chapéu na cabeça, meio que esse chapéu redondo, comprido. And this is Chandaka, yeah, it's kind of smaller, yeah? Okay, so this is normal human size, yeah? E aí tem Chandaka em pé, né? Menor, né? Mais baixo que os devas, que é o tamanho natural de um ser humano. Okay, again, Siddhartha is getting really disturbed now, goes out again, and this time the gods manifest the sight of a dying person, yeah? See, the person's dying in the arms of their family, yeah? Siddhartha sai mais uma vez do palácio, ele está realmente perturbado com tudo que viu, e dessa vez um dos devas se manifesta como uma pessoa moribunda que está à beira da morte. So now Siddhartha became completely disturbed, yeah, okay? Siddhartha fica completamente perturbado. Yeah. So now he wants to go out and see more of the world, so again he goes out, yeah? And this time he sees like a shramana, yeah, okay? Monji means like a religious wanderer, yeah? E aí ele está tão perturbado que mais uma vez ele quer sair do palácio, e aí ele se encontra com um shramana, que é um mendicante espiritual, né? Que dedica a sua vida para a vida espiritual. Okay, and he's tranquilly going along, not getting involved, you know, like very tranquil. And Siddhartha says, who's that, yeah? What are they doing? So Chandaka says, yeah, okay, he's a shramana, yeah? He's renounced the worldly desire, yeah? He's searching for inner peace, yeah? And Siddhartha said, looks like he's the only one who's having a good time around here, you know? Everybody else, what's going to happen is aging, sickness and death, yeah? Então ele, né, esse shramana é um renunciante, né? Ele tá bem, tá tranquilo, super bem, e de novo, mais uma vez, Siddhartha pergunta, né, quem é ele. Aí o Chandaka responde que é alguém que renunciou à vida mundana para seguir um caminho espiritual, renunciou aos apegos, desejos e outras coisas mundanas. E ele falou, parece que ele está muito bem, né, diferente dos outros, né, todos os seres acabam tendo que envelhecer, ficar doentes e morrer. So now King Suddhodana gets really worried, so he puts more soldiers, more beautiful women, and builds the wall higher, yeah? Okay? Because he's getting worried that Siddhartha's going to Suddhodana então fica ainda mais preocupado, manda os palácios de Siddhartha ainda serem mais vigiados, mais guardas, e aumenta a altura dos muros do palácio. So then Gopa, Siddhartha's wife, no? She has a dream, yeah? And basically she has this dream of like environmental crisis, you know? She says there was earthquakes, there was like tsunami, yeah? There was like a tornado, and all the trees were being blown away, you know? The sun and the moon fell out of the sky, yeah? Yeah? And then everything plunged into darkness, apart from a few beams of light. He said, what does this mean, you know? Yeah? Então, nesse meio tempo, Gopa, a esposa de Siddhartha, tem um sonho, e esse sonho é um caos, um caos ambiental, né? Onde ela sonha com terremotos e enchentes, tsunamis, e finalmente tudo fica completamente escuro, e ela fica muito preocupada. Inclusive o Sol e a Lua
que saem do lugar completamente, e ela fica preocupada, super preocupada, e quer saber o que isso significa. Then Siddhartha interprets her dream, yeah? Remember, he's won the prize in dream interpretation, yeah? So he says, okay, the earth shaking and the moon and sun falling down and means that the gods will pay homage to you, you know? Gods will pay homage to her. Yeah. Então, Siddhartha, que tinha ganhado, inclusive, o torneio, né, de interpretação de sonhos, vai interpretar o sonho, e ele diz, então, que o terremoto e o sol e a lua que saem do seu lugar significa que os devas, os deuses, vão render homenagem a ela, Gopa. And then, the darkness falling and then the light coming back means that she would be able to dispel ignorance and confusion. So Siddhartha said, don't be afraid, sleep now and rejoice in your positive actions, yeah? Okay? E em relação à escuridão, que tudo se torna escuro, e depois a escuridão se torna novamente muita luz, ele diz que vai ser a capacidade que ela tem de transformar, né, de superar a sua própria escuridão, seus próprios obscurecimentos, em luz, em realização. E ele diz, não se preocupe, vai dormir, vai descansar e regozije pelas suas ações. Anyway, so then Siddhartha goes to sleep and he has a dream. Sorry, he goes to sleep. And he has a dream. Na sequência, Siddhartha vai dormir e ele tem um sonho. So he dreams that there's a huge victory umbrella, yeah, covering the world, yeah. E nesse sonho tem uma enorme, pode falar umbrello? Parasol. Parasol. Um enorme parasol da vitória, né, que cobre todo o mundo. And then there's a huge river with hundreds of thousands of beings being swept away in the current, yeah? Rio enorme com uma corrente muito forte, a corrente levando milhares e milhares de seres embora. Then Siddhartha makes a huge ship to bring them all to safety, yeah? E no sonho, Siddhartha então constrói um navio muito grande para salvar todos esses seres. And then he sees himself as a doctor healing all those who are sick, yeah? So that's his dream. Aí ele se vê como um médico curando todos os doentes. Okay, so we're actually halfway through, okay, which is kind of good, yeah? So it's 120 panels, yeah? So we do a little bit more and then tomorrow is like easy. Finish. Well, this story is 120 panels, okay? Tá. So now we got to halfway in the story. Tá. Então, nesse momento, a gente está mais ou menos no meio da história. A gente tem aí 120 painéis. E estamos no meio de todo o percurso. Okay, so now Siddhartha wakes up and he says, right, that's it. Yeah, I'm going to leave, yeah? Okay? I don't want to become a king. I want to, I want to be like that monk, yeah? That monk who was happy. I want to do what he's doing, yeah? E aí, Siddhartha acordando desse sonho, ele está decide que realmente ele vai sair do palácio e motivado aí para se tornar ser como aquele monge que ele vê que era feliz. So then Siddhartha goes to Suddhodana and says, I want to leave. And so Suddhodana says, no, please don't, yeah? If you want to become king, I will, what do you call it? I will resign and you can become king right now if that's what you want, please, yeah? Siddhartha vai até Suddhodana e pede a Suddhodana dizendo, olha, vou sair do palácio, tomei a decisão que eu vou sair do palácio. E Suddhodana diz, não, você não vai sair e se você quiser, eu estou disposto a renunciar imediatamente e você assume meu posto. Okay, so then he said, if I can never grow old, if I can be young forever and in perfect health and never die, then yes, I will become the king. If not, please let me go, yeah? E então Siddhartha coloca uma condição para o rei e fala, sim, eu posso me tornar o rei agora mesmo, se você me garantir que eu nunca vou envelhecer,
né? Que eu vou ficar jovem para sempre, que eu vou ter sempre saúde e que eu não vou morrer. And the king said, sorry, that's impossible. Even the rishis in the Himalayas, they get old and they die and get sick, so how can I give you that? Sorry, impossible. Yeah? E o pai diz para Siddhartha, olha, é impossível te dar isso, até mesmo os rishis realizados nos Himalaias, eles ficam velhos, eles deixam o corpo, então como é que eu posso te dar isso? So then Siddhartha said, okay, then just grant me one thing, pray that this will be my last rebirth, so I don't have to experience birth, aging, sickness and death again and again, yeah, okay? Então, por favor, então eu te faço um pedido, reze por mim, para que esse seja meu último renascimento, de forma que eu não tenha que mais vivenciar, né, o sofrimento do nascimento, da doença, do envelhecimento e da morte. So then, basically, Suddhodana not exactly gave his permission, but didn't oppose, yeah, Siddhartha, yeah? Yeah? Então, Suddhodana, na verdade, não consente que Siddhartha deixe o palácio, mas ele também não se opõe. Yeah, he said, yeah. So then Siddhartha goes back to his place, which is this place here, yeah, with lots and lots of girlfriends, yeah. Então, Very busy, very crowded in there actually. It's like the metro, yeah. it's like what? Metro. That's very good. No wonder he wants to leave, yeah. Siddhartha volta para os seus aposentos. Imagine all having PMT at the same time, yeah. Eu não entendi que era. Imagina. Bom, ele volta, né? Vocês podem ver que os aposentos dele estão bem cheios, né? Com muita gente, muitas mulheres. Okay, so anyway, so now the devas are getting ready, to get him out of there, yeah? Okay? E enquanto isso, os devas estão se preparando para ajudar Siddhartha a sair do palácio. Yeah? So he goes back home and he says, right, get me out of here, yeah? So all the devas say, yeah, okay, well now we'll get you out, yeah? Okay. E aí Siddhartha fala para os devas, me ajudem a sair daqui. So then, like the devas, yeah, they cast a kind of enchantment where when all the ladies fall asleep, yeah, he starts to see them like kind of like as ugly, yeah, because they're all like really, really hot looking, okay, yeah. But there was a film once, I don't know if you saw it, and there was like a guy and he had an enchantment and he could only see inner beauty, yeah. Yeah, it's a really nice film, yeah. Yeah, so he actually sees them all as really ugly because he realizes they don't have like inner qualities, yeah, okay, yeah. Então, so then he's like, I don't want to stay here, I want to leave. So his attachment lessens, yeah. Então, ele tá lá no palácio e todas as mulheres caem no sono, dormem, adormecem, e ele consegue enxergar além da beleza física delas, e ele vê que internamente elas não têm nenhuma beleza. So it's like e aí ele realmente isso ajuda ele a ter mais renúncia. Yeah, like so this God kind of throws like, let's say, this kind of fairy dust, yeah, okay. So he sees things like differently, yeah? So he sees them all as ugly, yeah. And then the God says to him, like, this is like a cemetery. Why do you want to stay here? And he's like, yeah, I agree. Let's go, yeah. Yeah? Então ele vê justamente a feiura, né? Que não é bonito. Tudo isso que ele está vendo, como ele está percebendo, né? E aí os devas chegam para ele e dizem assim, mas escuta, isso aqui parece um cemitério. Não dá para você ficar aqui. Ele falou, ele concorda e decide ir embora. Okay, so now, yeah. Now is what is like the great escape, yeah? Okay? Because actually, I mean, okay, like, this is what holds us back, isn't it, from the spiritual path, our attachment, no? Yeah?
Então essa é a grande fuga dele, né? Que na verdade é isso que o segura, né? De seguir o seu caminho espiritual, que o impede de seguir o seu caminho espiritual, que é o seu próprio apego. So the fairy dust that the god has thrown, also all the soldiers have gone to sleep. You see, they're all like kind of sleeping on sacks and stuff. They're like, yeah. Então essa poeira, né, meio mágica que os devas, que os deuses, né, soltaram em cima das mulheres, também pegaram, né, também atingiu os soldados, né? Então eles estão ali com a cara enfiada num saco, né, tipo roncando em cima de um saco. Assim. Yeah. So anyway, so now Siddhartha asks Chandaka, yeah, he said, "Bring me my horse." Yeah. Então o Siddhartha chega para o Chandaka e fala, por favor, me traga o meu cavalo. Yeah. So then Chandaka says to Siddhartha, "Look, I've known you since you were born, yeah? Okay? Yeah? And they always said you would become a world ruler. All these marks on your body, they always said that this was your destiny, yeah? Right? Yeah? But they also said if you see suffering, you will become a spiritual leader, yeah? And he said, but why, Your Holiness, would you become a renunciate, yeah? Yeah? Have you seen what all those yogis have to do, you know, these Hindu ones? He said, it's really horrible, it's really hard, you know? Yeah? It says, why don't you just meditate in the palace, yeah? Okay? Yeah? E aí o Chandaka fala para ele, olha, and Chandaka says, why don't you wait till you're older to, you know, to renounce the world, yeah? Why don't you do both, you know? Então o Chandaka vira para ele e fala, escuta, né, presta atenção, a gente, né, sabe que você tem todas essas marcas, né, no seu corpo, que tem o seu destino, né, que você poderia ser um grande líder, né, um grande líder mundial, mas que se você visse, né, realmente você percebesse o sofrimento, a tristeza, você se tornaria um grande líder espiritual, né? Por que você quer fazer isso agora, né? Por que você não pode esperar até que você seja mais velho, então, para renunciar ao mundo, né? Por que você não consegue fazer os dois? Por que você não para meditar enquanto você está no palácio, né? Você já viu o que essas pessoas têm que fazer? O que esses meditadores, esses hindus têm que fazer? É horrível o que eles têm que fazer, aquilo que eles passam. Por que você não aguarda e não medita enquanto está no palácio? Você talvez possa fazer ambas as coisas, né? Yeah. So then Siddhartha says to Chandaka, he says, like a water bubble, everything we desire is impermanent. Então Siddhartha vira para o Chandaka e fala, a vida é como uma bolha de água e tudo que a gente vê é impermanente. Tudo que nós desejamos é impermanente. And it says all the things that we desire, if we keep on indulging in them, become a source of pain, not pleasure. Yeah? Então, e ele diz, tudo aquilo que nós desejamos, se a gente continuar, né, na indulgência daquilo, acaba se tornando uma fonte, na verdade, de dor e não de prazer. And he says what people desire, you know, whether it's women or wealth, they usually become the cause of jealousy, fighting, and, you know, bad stuff, yeah? Então, o que geralmente as pessoas desejam, né? Ele diz, mulheres, riqueza, geralmente isso acaba se tornando a causa para ciúme, para brigas, para todos os tipos de coisas ruins. Mm-hmm. So, anyway, Chandaka could not change Siddhartha's mind, yeah? Okay? Então, o Chandaka não conseguiu mudar o pensamento, mudar a mente de Siddhartha. And he said, by the way, you know, I used to be a deva before this life, and it was much better in the deva realm, you know. This is a bit, you know, down market, actually, yeah. Yeah. By the way, the women was better, the palaces were better, so actually, you know what, I'm not that attracted, you know. Então ele vira e fala, aliás, né, antes dessa vida eu era na verdade um deva, né, e as coisas eram muito melhores lá no reino dos devas, né. Isso aqui tá um pouco caído, né. Lá o lugar as mulheres eram melhores, os palácios eram melhores. Na verdade isso aqui não é mais atraente para mim. And he said even that, you know, all that beauty, all that wealth of the god realms couldn't stop me from deciding to
follow the path of a bodhisattva and become a Buddha, yeah? So this definitely is not going to do it for me, yeah? Yeah? E ele diz, inclusive, mesmo now he's woke aquilo... up now, the interventions worked. He's like, oh, hang on, yeah? I'm supposed to be doing this, yeah? Então ele fala, mesmo lá no reino dos devas, né, no reino dos deuses, com todas aquelas belezas, com todas aquelas qualidades, mesmo aquilo não conseguiu me impedir, né, de resolver escolher o meu caminho, de seguir o caminho do Bodhisattva e de me tornar um Buda, né? Então, se aquilo não conseguiu me impedir, isso também não vai, né? Foi como se ele estivesse realmente, então, acordado finalmente, ou seja, a intervenção dos devas funcionou. So he said, bring me Kanthaka, my horse. This is Kanthaka, yeah? Então ele fala, por favor, me traga o Kantaka, meu cavalo. Yeah, and these are all the gods going, woo, what do you say? Uba, you say in Portuguese, yeah? Uba, they're all happy, yeah? E aí estavam todos os deuses falando, eba, né, comemorando lá. Like, oh, pleased, yeah, he's doing the right thing, yeah? Ele fala, finalmente, né, que bom, agora ele está fazendo a coisa certa. Yeah, can you see they're much bigger than the people, yeah? Okay, yeah? They're huge in comparison to the people, yeah? Dá para ver que os devas são enormes comparado com as pessoas. Yeah, okay. Actually, you know, Rinpoche, he always used to say, you know, like in Albania and also in Campos, strangely, very strangely, yeah, our two main temples, Temple of Heaven on Earth, Temple of Great Love, were both places for training horses. And Rinpoche always used to say that's because Trijang Rinpoche in the past was Chandaka, yeah, the trainer of horses, yeah? Yeah, so, yeah, it's funny, no? It's really weird, no, isn't it? Like, weird that we have two temples that were for horse training, actually, yeah? Os nossos dois templos, né? Tanto o templo em albaniano, o templo do céu na terra, e o templo do paraíso na terra e o templo do grande amor em Campos Jordão, são dois lugares dois redondéis, né? De treino de cavalo. E Rinpoche falou que isso é devido ao fato de Trijang Rinpoche, né? Que Trijang Rinpoche, o guru raiz de Rinpoche, ser, né, numa das vidas passadas, o próprio Chandaka que cuidava dos cavalos. Okay, many people always ask, you know, okay, so if Chandaka was Trijang Rinpoche, yeah, where was Gangchen Rinpoche? So actually I asked Gangchen Rinpoche, of course, because I used to ask him everything, you know. And he said actually at that time he didn't know where he was, yeah. But he said the first life he remembered was as the priest of Apollo in Greece, actually. Sorry? The priest of Apollo. Yeah? The priest of Apollo, yeah? In the Delphi, in the Oracle Temple of Greece. I've been there. Yeah, I've been there too. Really amazing. He said that was the first life that he remembered, yeah? Okay. Então... It's so interesting, no? Like you. Bom, eu tenho uma história para falar, deixa please, we want to hear it. Yeah? Ok, so, então a Rinpoche falou que... peraí, onde é que a gente estava? Nossa, me deu um branco. Então a Lama Gangchen, como ela já falou, ela fazia todos os tipos de perguntas para o Rinpoche. Ela perguntou, bom, se teu guru raiz, né, Trijang Rinpoche, numa vida passada, estava lá junto com o Buda, onde é que você estava? Ele falou, olha, eu não sei. Ele disse que lembrava da sua primeira vida, que ele lembrava de memória, era como o sacerdote do templo de Apolo em Delphi. Before the fall of, you know, we've seen that film 300, right, yeah? The fall of the Greek culture with the Persians, yeah? So after that, no more fun to be had in the Greek world, and he moved to India, yeah? Yeah? Yeah. It's like the Persians, no? Yeah, they attacked Greece and they won, yeah, okay? And then it was the fall of the Greek culture, yeah? The Persians invaded, yeah? So then, probably at that point, Rinpoche thought, you know what, I'm moving to India. Então, a queda de toda né, do Império Grego, de toda a Grécia, foi com a invasão dos persas, né? Isso se vê no filme 300, e é bem possível que a partir daí, quando o Rinpoche falou, bom, agora deixa eu, né, foi aí que caiu toda a Grécia e falou, bom, daqui eu vou embora para a Índia, vou me mudar para a Índia, renascer na Índia. So please, Daniel, não, eu queria Daniel, let's hear your story. Não, só contar uma história bem rápida,
que quando a Bel e eu estávamos de lua de mel, a gente foi para a Europa e fomos para Atenas, né, em pleno inverno, janeiro, e um tempo só chovia, a gente tinha 2 dias, 3 dias, sei lá quanto, mas muito pouco, e a gente pôs na cabeça que queria ir para Santorini, que é uma das ilhas, que tem muita história, muita coisa bacana, mas não dava para ir para lugar nenhum. Aviões não tinha para essas. A gente nem queria ir de avião, queria ir de barco, e impossível, porque o mar não estava para peixe, então não dava para ir. Então a gente decidiu, a gente não sabia, não tinha ideia de onde estava, o que era, nada, de Grécia, não tinha noção. Aí vamos embora, vai. Aí pegamos um ônibus e fomos para Delphi. Do nada, assim, aqui, tá. Então abrimos o mapa, fomos para Delphi. E é perto de ônibus, não foi tantas horas assim de Atenas. E a gente chegou de noite, né, em pleno inverno, e chovendo, e aquela coisa. Por sorte, encontramos um hotel aberto, né, ficamos nesse hotel. No dia seguinte, a gente abre a janela, na verdade, era uma porta que ia até o chão, né, e dava para um tipo de fiord, era como se fosse um fiord, e lá embaixo, mas muito longe a água, com um navio. Muito lindo, né? E aí nós fomos pro lugar... Não. Lá em Delphi, fomos para o lugar onde era o antigo templo, etc. E Bel estava grávida já do Lama Michel, e naquele momento que a gente foi, né, chegou lá, caiu uma neve, que foi assim, como se fosse assim, fez uma neve muito fininha, em 1 segundo, mas teve essa neve assim, exatamente no momento que a gente estava lá. E aí foi o único lugar que a gente foi visitar na Grécia. E nem não tinha noção, não tinha nem encontrado o Rinpoche, nada, né? E um tempo depois eu contei isso para o Rinpoche, anos depois, né? E ele falou, eu fui o oráculo fui parte lá do oráculo de Delphi. Rinpoche used to say that, I mean, I've also been there, very special place, yeah? And they still have few temples left, And Rinpoche used to say that the gods were still in there and he could see them, yeah? When he, you say, oh, look. Yeah. Yes, Rinpoche. Lama Caroline esteve lá e o Rinpoche falou, não, aqui ainda tem templos inteiros, né, com estátuas e tudo, e Rinpoche falou, não, os deuses, os devas ainda estão lá, né, e a Lama Caroline ficou olhando, e dá para vê-los, o Rinpoche falou, né, ela ficava olhando assim, disse assim, não estou vendo nada aqui, né. Rinpoche didn't say he said he was the priest, they had these female oracles, yeah? Yeah. Thea, yeah? And he was the guy that used to talk to them, yeah? Okay? Okay. The Apollo priest, yeah? Então ele não falava que ele era oráculo, porque os oráculos eram mulheres, né? E ele era como chama? O sacerdote, né, que conversava com elas. Anyway. Microfone. Mas lembrando que lá onde a gente tem a Stupa em Cruzilha, no entorno é a terra do manga larga, né? Ali, naquela região. Manga larga it's a special kind of horses, and Cruzilha is the center of the manga larga breed, Okay. Então tem muita criação de cavalos, assim, bem especiais, tudo ali no entorno. Encontro. Então tem essa coisa bem forte dos cavalos também lá em Cruzilha. Yeah, it's fascinating, Amazing, no? Anyway, so yes. So all the gods are pleased because Siddhartha's like, now I'm going, ciao, yeah, okay? Bring me my horse Chandaka. Do not delay any longer, Então os deuses estão realmente felizes, satisfeitos. Siddhartha disse assim, bom, gente, agora chegou mesmo. Chandaka, traz o meu cavalo que nós vamos embora. Okay, so the gods again, they throw the fairy dust and everybody in the city falls asleep, yeah? E mais uma vez os deuses jogam um tipo de como é que fala,
pó de pilim-pim-pim, né? E todos os deuses, não, todas as pessoas da cidade, todo o palácio, todo mundo dorme, todo mundo cai num sono bem profundo. The full moon is in Pushka Nakshatra, like when the Buddha was conceived. So it means it's like a new birth, you know? It's reborn again, yeah? Okay? A lua está no nakshatra de Pusha, que é o mesmo nakshatra, né, a mansão lunar, onde do dia do nascimento do próprio Buda, ou seja, é um renascimento. So Chandaka is saying, oh, please don't go, you know. But anyway, Siddhartha says, no, I promised many centuries ago this time would come and I would leave and I would help all living beings, yeah? I must attain enlightenment, yeah? Yeah? And I will return to help other sentient beings to do the same, yeah? Chandaka está de joelhos, pedindo a Siddhartha que não parta, e Siddhartha diz, não, eu estou saindo, eu tenho uma promessa que eu fiz há muitos séculos atrás, de atingir a iluminação em benefício de todos os seres, e uma vez iluminado eu vou voltar para ajudar todos os seres a saírem do sofrimento. Okay, so King Suddhodana has built like these great iron gates to stop Siddhartha getting out, yeah? And it's so heavy that 500 men have to pull with ropes, you know, to open them, yeah? So it's kind of impossible to open, yeah? So anyway, but no problem, the god Sakya opens the door so he can get out, yeah? The god? The god Sakya. Yeah, Lord of the gods, yeah? Então, os portões, né, eram tão pesados de ferro que eram necessários 500 homens para conseguir abrir os portões do palácio. E, enfim, o Deva, né, o deus Sakya, ele em um estalar de dedos, os portões se abriram. Okay, so then Chandaka, you know, he's like one hand he's happy, you know, wishing all success to Siddhartha, you know, but also he's sad, yeah, for himself that will no longer be together with Siddhartha, yeah. De um lado, Chandaka está feliz, né, por todo esse movimento de Siddhartha, e por outro lado bastante triste, né, que ele vai perder o melhor amigo dele. So then, anyway, so as Siddhartha mounts his horse, the earth starts to shake, yeah, like a storm wind comes, you know, yeah. E quando Siddhartha então monta o seu cavalo, a terra começa a se mexer, yeah, and like you see tremer. Here, the gods, yeah, they're holding lotuses under the feet of the horses, so it can kind of sneak out without this sound, you know, so it doesn't wake the guards, yeah, so they can sneak out past all the guards, yeah. E a gente vê aqui os devas com lótus na mão, segurando debaixo das patas do cavalo de Siddhartha, ajudando os cavalos a saírem do palácio sem fazer barulho. So then Siddhartha looks back to the city and he says, I'm not coming back until I find a solution to how to end birth and death, until I've achieved supreme enlightenment. And with that he set forth, yeah? Saindo do palácio, Siddhartha ainda olha mais uma vez para trás e diz que ele não voltaria, né, até que não encontrasse uma solução para a morte, para o nascimento, a morte e what else? Until I overcome the problems of birth and death, till I have até que eu tenha alcançado a iluminação. Okay, so I think that's a good point to stop the story for today. Come back tomorrow for the next exciting chapter. Então esse é o ponto certo da gente encerrar a história por hoje. Senta que lá vem a história amanhã às 10 da manhã. It's like, you know, like Star Wars or something, you know, when stop the film, now I need film 2, yeah? Come back tomorrow, please, for the next part of the beautiful story, beautiful true story of how the Buddha got enlightened and how he started to teach the Dharma, yeah? Então essa história é maravilhosa, uma história real, né, de como da vida de Buda e como ele atingiu a iluminação. No, so this is also super famous, you know, in Borobudur, the stone carvers, they make reproductions of this and sell them, you know. Like, it's one of the most famous images on Borobudur, yeah?
esse painel é um painel bastante famoso em Borobudur. Eles fotografaram isso e se vende muito essa foto. Yeah. Anyway, so like this. So anyway, so let's dedicate. I think it's okay now. I think there was already a lot of storytelling today. I think nice. No, I think we come back tomorrow and continue. Then we spent a very beautiful weekend together doing something really super meaningful. Yeah. Okay. Então amanhã. And I think as soon as I have to have 3 translators, I think maybe it's enough for today. Otherwise, it'd be like, this is only the first day. Remember, we have 2 months of it. It'd be like. Então a gente está realmente vendo essa história tão bonita, né? E usando, né? E tendo esse fim de semana significativo, usando esse fim de semana de uma forma significativa. Nesse primeiro dia a gente já teve 3 tradutores, os 3 tradutores já estão com a língua para fora, e para aí que nós temos mais 2 meses pela frente. Oh, by the way, this is the great departure, okay? So Lama Gangchen used to say regarding us, yeah, okay? Okay, that's 2,700 years ago, okay? He said nowadays, yeah, most of you already, you have your job, your partner, your cat, your dog, your parrot, whatever you have, okay? Now we need to be the yogi, the yogini, in the life, yeah? Yogi, yogini? Yeah, in the daily life, yeah? What we need to renounce is our negative emotion, yeah? Because for us, honestly, just giving up our stuff does not make, in fact, it will just make us more unhappy, actually, because we have more difficulty than before, yeah? In Asia, it's different, okay, because they have a different social structure. So if you want to go forth, and they have a whole, it's not just leaving, then you need a whole social structure to take you in and support you in your spiritual path, which in the West is kind of very new, which we're just developing, yeah? So Rinpoche strongly recommend that everybody with strong spiritual inclinations switch off Netflix and do your practice, come to the Dharma Centre, help the Dharma Centre, come here, do practice, yeah? Yeah? There's no reason why you can't practice, yeah? And anyway, so he recommended like this. He said, yeah, be a monk and a nun in the daily life, yeah? With you, a monk and a nun who's married to somebody, okay? That kind of, yeah? No, but because it's more realistic for us, okay? I mean, there are some special people who still can do that, but anyway, you need a kind of support system, isn't it, Monji Danielle, in the West, otherwise not so easy, compared to like in India, no? They have this whole structure to take you in, support you, otherwise by yourself in the West, it's difficult, yeah? So anyway, this is this great story of the Buddha's life, very inspiring, yeah? Okay? So we should run away from our delusions, this, yes, and our suffering, yeah? And find a solution, yes, definitely, yeah? But Rinpoche made all this self-healing, make peace in the environment, peace cultures, in a way that over the course of our life, in the years of our life, we can do it, Anyway, so like that, okay? So let's dedicate. Let's especially dedicate for the environment. You really need to do something, yeah? And of course, for peace in Brazil, that everything gets better, People become more enlightened, but especially for the environment at the moment, I think, Yeah, okay? Yeah. Okay. Então, a gente olha e vê essa história, né, de Siddhartha e todo o seu caminho, como vai se tornar um Buda, e na verdade nós vivemos em tempos diferentes, numa cultura completamente diferente. E Rinpoche dizia que a gente deve então se tornar yogi, yogini da vida diária, no nosso dia a dia, né? Para nós não funciona muito a gente renunciar, no sentido renunciar aos prazeres, renunciar a tudo que
como se diz, It's not material, etc., yeah. porque a gente vai ficar, na verdade, mais infeliz e isso vai dificultar ainda mais a nossa vida. Emocionalmente, a gente não vai ficar bem. E o que Rinpoche dizia... Less is more, yes. This is one of the Buddha's messages, Yeah. but not so less that then you freak out, yeah? Então, uma das mensagens budistas é menos é mais, mas também não tanto menos, porque se for muito menos, a gente realmente pira. Então, o que Rinpoche dizia é que a gente tem que largar, desistir, né, dos nossos venenos mentais. É isso que a gente precisa fazer, né, para a gente ser feliz, né? Então, na Índia, né, até mesmo nos dias de hoje, existe uma certa estrutura social e já faz parte da cultura para quem, num determinado momento da vida, quer, vamos dizer, renunciar a uma vida familiar, com amigos e tudo, e prazeres, e fazer uma vida, e levar uma vida bem mais espiritual, dedicada para o Dharma. Esse suporte, essa estrutura existe, o que não é o caso dentro da nossa sociedade. Então, o que nós temos que fazer é desligar, né? Desligar os nossos venenos mentais, né? Sair de Netflix e todas as coisas similares, né? E vamos frequentar mais, fazer mais prática, né? E não tem nada que nos impeça de fazer prática, de estar mais no centro de Dharma, de estar nos dedicando para a nossa prática, para a nossa prática. Isso é mais realista para nós, né? E sim, a gente tem Buda como inspiração, né? E nesse sentido a gente tem mesmo que se afastar e deixar para trás todos os obscurecimentos mentais, né? Por isso que Rinpoche também criou para nós, né, um novo veículo, novas práticas adaptadas, na verdade adaptadas para o nosso, né, para a nossa mentalidade, para os nossos tempos, como a autocura, todo o sistema Ngauso, a cultura de paz, né, e isso com certeza a gente consegue realizar. Anyway, super powerful, inspiring story of the Buddha, no? Also, there's much more to it than we thought, isn't there, you know? It's not much more to the Buddha's story than we knew, no? Actually, it's a really, really interesting, amazing story. Yeah? Essa história é realmente muito incrível e tem muito mais, né? O conteúdo é muito maior do que aquilo que a gente imaginava, o que conhecia. Also, of course, I'm just summarizing. So if you get now we have this in Spanish, maybe for some of you that's better, you know, or we have English or Italian, you know. If you get the chance, read. It's so nice to read this beautiful sutra, you know. Many of my friends who read it in Italy, they were they started crying, you know. Yeah, it was so moving, you know, to read this sutra. Yeah? Esse livro também está além de inglês, espanhol, italiano. Talvez para os brasileiros espanhol é fácil da gente, né? Para quem não pudesse relacionar com o inglês, relacionar com o espanhol. E realmente é muito bonito. Os amigos da Sangha lá na Itália, quando leram, ficaram emocionados. Muita gente chorou. Realmente é muito tocante, muito inspirador. Anyway, okay, so like this. So we have 5 fingers, yeah, not 6, not 7, we have 5, yeah. 5 negative emotions we need to transform into 5 positive emotions. 5 damaged elements we need to heal. So we keep this in our mind and put this in our heart, yeah. Então, nós temos 5 dedos na mão. E não temos nem 6, nem 7, mas 5 dedos. 5 dedos simbolizando, então, nossas 5 emoções aflitivas que nós temos que transformar e 5 elementos poluídos que a gente deve purificar. E quando a gente coloca a mão sobre o coração, é para a gente se lembrar e ter consciência desse percurso. Okay. Om Bhishwa Shanti Hu. Om Bhishwa Shanti Hu. Om Bhishwa Shanti Hu. Om Bhishwa Shanti Hum.
Om Vishwa Shanti. Pelo da verdade, paz e alegria agora e sempre. Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Let's see. One second. Shi desem Rinpoche Magye Pahana Ke Gyuchi Ke Panya Pahame Padang Gone Gontu Pelwasho Janchu Sem Rinpoche Magye Pahana Ke Gyuchi Ke Panyam Pahame Padang Gone Gontu Pe Yandata Rinpoche Magye Pahana Ke Gyuchi Ke Panyam Pahame Padang Gone Gontu Pelwasho Jesun Lame Kutserap Tenchin Nan Katrin Le Chuchu Ge Padan Lozan Tempedro Mesa Sugi Drowe Munsa Tatune Ke Wakuntu Yanda Lamadan Trel Me Chuki Pela Lonjuchin Sadan Lanki Yuntera Zone Doje Changi Gopanyo Dush Ni Modele Sendele Ni Me Kuyandeele Shin Ni Sentatu Dele Pel Kunjo Sungi Jingilo Kunjo Sungi Nudruso Kunjo Sungi Tashisho De sol a sol, a noite e meio-dia, posso-nos trazer joias, conceder-nos suas bênçãos. Posso-nos trazer joias, ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Posso-nos trazer joias, espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nós. Mihik me sewe te chen chen rezi drime kempe wampo jampel dupo malu jom se samweda ganchen kepe suge sonkapa lozadrape shabla soa. Okay, obrigada. Até mañana. Obrigada. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody.